Olha, eu vou dar prosseguimento às histórias do rádio e hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês a respeito do horário da manhã que eu apresentei, que, aliás, foi um dos primeiros horários que eu fiz quando eu comecei no rádio. Você vai curtir a partir de agora. Muito interessante essa minha ida para o horário da manhã. Num dos vídeos que eu já fiz aqui para o canal, eu falei para vocês que a minha estreia no rádio foi à meia-noite. Foi um dia assim muito especial. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, está aqui no canal. Você pode procurar já nos vídeos postados e aí eu conto lá toda a história do dia em que eu estreiei. Muito interessante tudo isso. E aí, dando prosseguimento, depois desse horário de meia-noite às 6 da manhã, eu fui para o horário nobre do rádio, para as 6 horas da manhã. E também foi um momento de muita emoção. Nesse dia, eu fui comunicado um dia antes de que o horário da manhã estaria disponibilizado para aquele que já estivesse prática, para aquele que já estivesse operando. Um outro detalhe, eu comecei fazendo locução e operação de áudio ao mesmo tempo. Eu explico para vocês. Existiam emissoras, ainda existem ainda, que tinha o locutor e o operador. E o horário da manhã, nessa rádio, que era a Rádio Cidade, a pessoa tinha que operar, estar ali na mesa de som, ao mesmo tempo operar e falar. E para isso, o locutor teria que já ter a experiência. E eu obtive essa experiência. Esse dia chegou, foi um dia muito especial, eu estava muito nervoso. Na verdade, cheio de coisas para falar, cheio de responsabilidade. No horário da manhã, a gente estava convivendo com o pessoal da área administrativa, com o pessoal do horário comercial, e aquilo ali era tudo muito estranho para mim, era tudo muito novo, na verdade, porque no horário da madrugada, a gente estava ali sozinho, só nós e os ouvintes. Eu digo só nós ali, o estúdio, só a gente. Mas no horário da manhã, era um horário diferente. Ali estava a parte administrativa, ali tinha o gerente, ali tinha um programador e ficava um vai e vem dentro do estúdio. Para quem estava acostumado, como eu, a fazer um horário de madrugada, sozinho, tranquilo, aquilo tudo era muito novo, aquilo tudo era adrenalina. E aí a gente estreou nesse dia. Rapaz, eu me lembro muito bem até da programação. Uma das primeiras músicas que eu toquei no rádio às 6 horas da manhã, na verdade, precisamente às 6 horas e 1 minuto, foi uma música do Roupa Nova chamada Sonho. E a partir daí, a partir dessa estreia, eu desenvolvi uma admiração e um carinho pelo Roupa Nova, que estava fazendo muito sucesso com essa música. E aí, nessa história do rádio, eu me lembro benzinho de que foi uma das primeiras músicas que eu toquei num novo horário, no horário nobre do rádio, às 6 horas da manhã. Aí você imagina uma rádio que tinha um segmento jovem, e aí a gente tocava Roupa Nova, e a gente tocava aquelas maravilhosas canções do Barão Vermelho, do Cazuza. Pegamos a transição do Cazuza saindo do Barão para a sua carreira solo. Eu peguei a transição do Léo Jaime saindo do João Penck e seus Miquinhos Amestrados para o seu primeiro LP, que foi maravilhoso, que nós tocamos Nada Mudou, que nós tocamos também O Crime Compensa, Solange. Então eu peguei essa época que realmente o rock nacional estava arrebentando. Lembra? Rock em Rio, o primeiro Rock em Rio. Então o rock nacional estava borbulhando, estava não só no rádio, mas também em todos os programas de televisão. E tudo isso a gente tocava nesse horário, de 6 às 10 da manhã, um programa chamado Vitamina C. Vitamina C porque se referia à vitamina que energiza as pessoas, mas também o C era para fazer uma alusão ao nome da rádio, que era a Rádio Cidade. Tudo isso está muito, mas muito assim, muito presente na minha memória afetiva em relação ao rádio, em relação ao início, e a gente fez tudo isso no horário da manhã. Olha, sem contar que a gente também tinha aquele contato com o ouvinte. O ouvinte da madrugada, ele tem um perfil, e o ouvinte da manhã tem outro perfil também. As participações eram feitas através do telefone, não era como agora o WhatsApp, mas era o telefone com fio que a gente recebia os ouvintes. E aí tinha uma coisa muito louca na época, muito moderna, em que a gente utilizava para colocar o ouvinte no ar, que era a famosa híbrida, que era um aparelho que você conectava
no telefone para que o ouvinte entrasse no ar e falasse com você. Aliás, nessa época da minha estreia, isso era o must, você conversar com o ouvinte no ar ao mesmo tempo e tocar a música em que ele realmente queria ouvir. Isso era a sensação do momento, assim como também as entrevistas com os artistas que vinham para Manaus e eles procuravam as emissoras de rádio para fazer aquela entrevista. Então eram dois momentos que todos os locutores, comunicadores comentavam muito, né? Olha, cara, tem um momento de você colocar o ouvinte no ar, tem que tomar cuidado com o que o ouvinte vai falar, tem que tomar cuidado com o que o ouvinte vai falar, de repente ele pode soltar um palavrão, de repente ele pode falar o nome da rádio errado. Então tudo isso deixava na gente uma adrenalina, assim, a gente tomava todos os cuidados, conversava com o ouvinte antes do ar, assim como a gente recebia, né, as bandas e os cantores que vinham para Manaus. Aliás, não era uma coisa assim tão rotineira de acontecer, porque Manaus não tinha esse fluxo de artistas o tempo todo, mas era uma época em que você recebia, por exemplo, um Lulu Santos, uma Legião Urbana, um Barão Vermelho, uma Capital Inicial, era um troféu para o comunicador. E eu, graças a Deus, durante esse horário, eu tive um prazer muito grande de bater um papo com o Lulu, de bater um papo com o Capital Inicial, não tive o prazer, infelizmente, de receber uma Legião Urbana, mas eu tive o prazer de receber um Frejá e conversar com ele. Eu tive o prazer de receber nos estúdios da rádio uma Rosana. Lembra da Rosana? Aquela cantora maravilhosa? E eu tive o prazer de conversar com a Rosana, e tudo isso para um jovem comunicador era muito novo. E como eu falei, era um troféu que até hoje marca a minha profissão. Olha, sem contar que eram 4 horas no ar. 4 horas no ar. Um dia é uma coisa, agora você imagina, você está 4 horas no ar, segunda, sexta, sábado, domingo, e aí tinha folga. Mas quem disse que a gente queria folga, né? Para quem está começando no rádio e esse veículo vicia, esse veículo apaixona, a gente não queria nem folga. Aliás, nas folgas que a gente tinha na rádio, não só isso, os outros colegas também, a gente ia para a rádio. A gente gostava tanto da rádio que mesmo nas folgas a gente estava lá nos estúdios da rádio. E eu me lembro benzinho, né, que o diretor mandava a gente ir para casa, né? Vai curtir a tua folga, cara. O que você está fazendo aqui? Você está de folga. Mas a paixão pelo rádio, desde sempre, causa isso na gente, né? O rádio acaba sendo uma extensão da nossa casa, acaba sendo uma extensão do nosso entretenimento. Quando a gente se apaixona por um trabalho, muitas pessoas acham que o rádio não é um trabalho, que é um hobby. Não, o rádio é muito trabalho. O problema é que quando você trabalha com aquilo que você está apaixonado, ele deixa de ser trabalho, porque ele é uma coisa que motiva você cada vez mais e que deixa você cada vez mais assim, querendo descobrir, saber mais, e você acaba passando essa paixão para as outras pessoas, principalmente para os ouvintes. E fazer rádio para mim sempre foi muito fácil, porque eu sou apaixonado por rádio desde sempre, né? Eu sou apaixonado por música desde sempre. Uma curiosidade da minha carreira é que eu conheci o rádio através de uma tia minha que era deficiente visual e também deficiente física. E qual era a maior companhia dela? Era o rádio, na época o rádio AM. E como é que eu tive acesso? É porque ela usava pilhas para tocar o rádio dela, e quem ia comprar essas pilhas era eu que ia comprar. Trazia as pilhas, enquanto ela trocava as pilhas, ela ia me falando: olha, essa é a emissora A, essa é a emissora B, esse é o comunicador C, essa é a comunicadora D. E aí eu fui conhecendo, fui me apaixonando, e literalmente eu fui, quando ouvindo o rádio, fui bater na porta da rádio. Literalmente, fui lá, fui bater e dizer: eu quero ser comunicador. Mas como assim você quer ser comunicador? Você tem inglês, você tem uma faculdade? Eu não tinha nada disso. O que me motivava realmente era a paixão pelo rádio. Nem era pelo primeiro emprego, mas sim a paixão em ser comunicador. Detalhe, eu sempre fui alguém muito introspectivo, eu sempre fui alguém muito tímido, mas aquela profissão me desafiava, me tirava do conforto, mas eu sabia que dentro de mim
havia um comunicador que só queria uma oportunidade, que só queria uma chance para fazer aquilo que gostava mais, que era falar, que era comunicar e também que era ouvir música. E essa oportunidade veio não de primeira. Eu fiz o primeiro teste, eu não passei. Eu fiz o segundo, eu não passei. Mas aí no terceiro eu também não passei. Só que no quarto eu também não passei nenhum dos testes. E aí eu venci aquele profissional que fazia a gravação, fazia os testes, né, com os futuros comunicadores e locutores. Eu venci o cara no cansaço. Até que um dia ele não teve uma outra oportunidade, não teve uma outra atitude, a não ser dizer, aguarda um pouquinho que eu vou aqui. Eu fiquei. Só que ele esperava, né, que ele ia demorar, ele não voltaria lá comigo, eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando de, exemplo, 1h até as 6 da manhã, às 6 da tarde, quando estava todo mundo saindo. E aí, por obra do destino, por obra divina, esse dito rapaz que havia dito para eu ir embora, que contava que eu iria desistir, veio com o dono da rádio e me perguntou se eu ainda estava ali aguardando. Eu disse que sim, e aí o dono da rádio falou, o que esse rapaz quer? Ele disse, não, ele quer um horário, né? Mas ele não passou no teste. E o dono disse, mas não tem um horário aí vago? Coloca o rapaz. E ele disse, não, mas ele não vai querer não. Eu disse, eu vou querer sim, que é o bendito horário da madrugada. Foi aí que eu comecei depois às 6 da manhã, e foi aí que eu me apaixonei, foi aí que eu fui indo para as outras emissoras e realmente faço parte, tenho orgulho de fazer parte desse veículo maravilhoso que completa 100 anos no Brasil. E que bom fazer parte dessa história do rádio que a cada vez vai desafiando. Tem um monte de gente falando, o rádio morreu, o rádio já morreu, e cada vez o rádio vai se adequando e vai se modernizando e chegando até os tempos de hoje. Bem, me segue lá nas redes sociais, no @Campelo Geraldo, Instagram, Facebook Geraldo Campelo, Twitter no @Campelo_Geraldo e, é claro, aqui no nosso canal no YouTube, Geraldo Campelo. Uma geral de vários assuntos, uma geral sempre envolvendo música, uma geral da minha história no rádio maravilhoso. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!